eu gravei 2 vídeos para vocês. Esse é o primeiro, porque eu primeiro vou fazer uma introdução à narração. No outro vídeo eu vou falar sobre algumas características e explicar a redação que vocês vão fazer de texto narrativo, tá? Bom, vamos lá. O que é uma narração? Ela consiste em fazer o quê? Em arranjar uma sequência de fatos, né? Contar uma sequência de fatos na qual personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Então a gente tem a questão do espaço, tem a questão do tempo, tem que ser muito bem delimitado quando a gente vai escrever um texto narrativo, né? Um texto narrativo ele é baseado na ação que envolve personagem, tempo, espaço, conflito. Seus elementos são narrador, que aí eu vou mostrar para vocês que existem alguns tipos de narradores, que pode ser o personagem, ou seja, aquele que está narrando e participando, ou só o narrador observador que está só narrando a situação, e o onisciente, mas isso tudo a gente vai falar daqui a pouco, tá? Enredo, personagens, espaço, porque a gente tem que delimitar onde está acontecendo a história, e o tempo, que é o tempo que se passa essa história, que também tem que ficar muito claro de acordo com os fatos que vocês vão narrando. Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura. Essa estrutura esquematizada aqui para vocês. Uma apresentação, uma complicação ou desenvolvimento, o clímax, né? Clímax da história é o ponto alto da história, e o desfecho, porque a história tem que ter um desfecho. Protagonistas e antagonistas. A narrativa é centrada no conflito vivido pelos personagens. Diante disso, a importância dos personagens na construção do texto é evidente, né? A gente tem que deixar bem claro como é que a gente construiu, quem são esses personagens, qual o papel delas ali na história, tá? Podemos dizer que existe um protagonista, que é o personagem principal, e um antagonista, que é o personagem que atua contra o protagonista, impedindo de alcançar seus objetivos. Há também os adjuvantes ou coadjuvantes, a gente conhece até muito mais com o nome de coadjuvantes, né? Esses são os personagens secundários que também exercem papéis fundamentais na história. Aqui a gente vai passar para narrativa e narratividade. Em nosso cotidiano encontramos textos narrativos, contamos ou ouvimos histórias o tempo todo. A narração ela faz parte da nossa vida desde a infância. Quando alguém narra uma história pra gente, a gente acaba transmitindo essa história para outra pessoa, a gente também está narrando o que foi passado pra gente, né? Bom, mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, pois estas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. Narração é um texto fictício, isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Podemos dizer que nesses relatos a narratividade, quer dizer, o modo de ser da narração, né? A forma como a gente narra a história. Os elementos da narrativa. Quais são os elementos que são básicos pra gente? O foco narrativo, que é como você vai contar essa história. Se é em primeira pessoa, eu, né? Ou em terceira pessoa, ele. Ou nós, em primeira pessoa do plural, ou eles na terceira pessoa do plural também. Mas a gente sempre foca em eu ou ele. Os personagens, que a gente tem protagonista, antagonista e coadjuvante. O narrador, que a gente tem narrador, personagem, observador. Depois eu vou falar do outro, mas eu quero que vocês foquem nesses 2 que vocês vão escolher para a redação de vocês. No tempo, cronológico, psicológico, tá? Cronológico, porque você tem que delimitar, quando você delimita mesmo o tempo que se passa a história, ou psicológico, porque você já deixa muito mais solto, muito mais sem objetividade. E o espaço onde acontece a história, tá? Então, aí eu vou fechar esse vídeo, vou passar para o outro, porque o outro eu vou explicando as outras partes da narração e a atividade que vocês vão fazer. Beijos!